Olá, bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Cláudio. Quero desejar nesse dia, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado de poder estar vivo. Peço que você me compreenda nesse momento. É um devocional que estamos fazendo. Eu tenho passado por esses dias, uns dias muito difíceis no sentido de saúde, um pouco de tosse. E eu quero estar aqui falando de uma forma mais calma, compassada, para que eu possa entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu creio que possa te Deus, com certeza Deus pode ter uma palavra direta ao seu coração. Basta você abrir. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração, basta você abrir o seu coração, seja para aqui ao vivo ou estando ainda essa mensagem gravada posteriormente, você possa estar aí deixando Deus falar ao seu coração. Esta manhã, meditando aqui no texto, a palavra do Senhor, no livro do 2 Reis, capítulo de número 5, conta uma história. Tem duas histórias dentro do mesmo contexto, falando sobre um personagem chamado Naamã. Talvez você não conheça, mas quero apresentar ele brevemente a você. Ele tem, como revelado nas Escrituras, uma posição na época de chefe do exército do rei da Síria. Dentro das suas qualidades, que a Bíblia relata, ele era um homem muito honrado diante do seu Senhor. A Bíblia fala que ele era um homem de muito respeito, porque o Senhor tinha dado livramento aos sírios, e esse homem estava ali no comando. E assim, no versículo de número 1, termina dizendo que era um homem muito valoroso, porém, a Bíblia vai nos revelar que ele era leproso. Durante o contexto dessa lição, desta reflexão, no capítulo de número 5 ainda, nós vamos entender que esta lepra, segundo o relato do texto, era uma lepra em que a pessoa se constituía assim de uma situação tal como o texto do versículo 27 fala, estava ou era branco como a neve. Ou seja, uma lepra. Eu não quero discorrer aqui os detalhes técnicos, dessa patologia, mas atendo que o versículo 1 fala, apesar de todos os valores dentro da sua função que ele exercia como o chefe do exército da Síria, a qual o próprio Deus havia dado livramento aos sírios, dentro das batalhas, esse homem, ele tinha ali o seu destaque. Ele saía com as tropas, e batalhava, e um dia também ele batalhando contra, ali na terra de Israel, melhor dizendo, aquele chefe do exército, o rei da Síria, um dia levou, dentre as diversas batalhas que ele executava, até mesmo contra Israel, Deus permitiu, ele levou presa uma menina. O texto bíblico vai falar que ele levou presa uma menina, e essa menina passou a servir ali a sua esposa dentro da sua casa. Aquela menina observando quando o seu senhor, que era um homem tão valoroso em destaque, mas sabia ela dentro da sua intimidade, dentro do lar, que ele era leproso. Ele tinha aí então, quem sabe não todo o seu corpo, mas parte do seu corpo com esta lepra, e que um dia aquela moça, aquela menina que estava ali servindo a sua senhora, observando ali a situação daquele homem que, mesmo sendo um homem de grande proeminência, de destaque no exército do rei da Síria, ela compadeceu-se e, num diálogo com sua senhora, esposa daquele moço, aquele homem chamado Naamã, declara a ela a seguinte expressão declarada no versículo 3: tomara que meu senhor ele tivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, dá-nos a entender do versículo 3 para o 4, quando nós vemos agora Naamã, ele direcionando-se, notificando
ao seu senhor, ou seja, ao rei da Síria, declarando a ele: olha, assim falou a menina, né, que é lá da terra de Israel, ou seja, declarando a expressão que ela disse à sua senhora, dá-nos a entender, entre os versículos 3 e 4, que houve um diálogo, e houve uma comunicação, ou seja, aquela palavra que aquela menina, ela semeou no coração da sua senhora, não ficou retida no coração daquela senhora, mas ela compartilhou com seu esposo. E de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, mas muitos, quando assim abrem o seu coração e crê na palavra, Deus ele começa a agir e promover ali no coração daquela pessoa algo que a incomoda, no sentido de não ficar estagnado ou parado, mas que venha impulsioná-la a agir. E dentre várias mensagens que o Senhor tem falado comigo nesta palavra, nesse devocional, nesta manhã, está esta mensagem. E há desejo do meu coração que, quando nesta reflexão eu estou aqui compartilhando através desta live, desta mensagem, e você possa também ser tocado pelo Espírito Santo, porque aquele homem tinha um problema. Aquela menina cria que aquele problema tinha solução e que estava ali por decorrer, né, ou ele usufruir, estando ele na presença do homem de Deus em Samaria, onde ali ela estava falando do profeta Eliseu. Com certeza aquela menina, ainda como a Bíblia descreve como menina, ou seja, com pouca idade, mas já tinha observado e já estava impregnada no seu coração a fé na revelação daquilo que Deus, através de Elias, trazia, promovendo ali sinais, prodígios e maravilhas através do servo do Senhor, crendo que o Deus a qual Elias servia é um Deus poderoso que podia solucionar ali aquela causa, aquele problema que ela via ali na vida do seu Senhor. Eu vejo algumas virtudes na vida dessa menina, e ainda ali como escrava, trabalhando na casa num país distante da sua casa, né? Ela não tinha ali, como muitos às vezes normalmente têm, um espírito de revolta, de intriga, ou de, como que muitos esperando, muitos às vezes assim fazem, né? Esperando uma oportunidade para dar um troco naquele que a trouxe como escrava, como prisioneira de guerra, para estar servindo dentro da sua casa a sua senhora, a sua esposa, né? Me perdoe, a tosse ela vem de vez em quando, mesmo eu tenho que desacelerar um pouco na fala. Mas ela tinha um sentimento de gratidão a Deus, independente de tudo e de todas as circunstâncias pelo que ela estava passando. E eu tenho aqui esta mensagem dentro dessa reflexão, nesse momento, também esta mensagem também a trazer ao seu coração. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você faça, né? No sentido de estar ali servindo contrariamente àquilo que você, né, na lógica, gostaria de estar num aconchego ali dentro do seu lar, na sua família. E muitas vezes você é levado a estar numa situação que você não desejava. Mas independente disso, a exemplo dessa menina, ela era luz, ela foi bênção. Assim como nós temos na revelação da palavra de Deus, José, né, que é um dos filhos de Abraão, que foi levado como escravo, foi vendido como escravo pelos seus irmãos para os mercadores midianitas, que revenderam ali no Egito, e ele foi parar na casa de Potifar. E nós vemos que é tal qual essa moça, ele ali estava, e como ela ali foi bênção ali para a casa de Naamã, José também foi bênção na casa de Potifar. Né? Deus, ele tem os seus projetos, ele tem a sua permissividade em nossa vida, né? E alguns processos ele permite nós passarmos para que venhamos realizar o nosso propósito. Tal qual foi José no Egito, para que cumprisse o propósito de ser governador do Egito e lá na frente servir como aquele que trouxe ali da parte de Deus a segurança e a proteção, não só para o Egito, mas nós sabemos aí posterior para a sua família. No momento em que a terra passou grande fome, ele foi bênção na vida de muitos.
pelo qual ele disse, a razão tal que ele disse aos seus irmãos quando, lá no momento, lá na frente, ele revelando, já estando na função de governador do Egito, contrariando todas as razões daquilo que os seus irmãos pensavam, que ele tinha ali um espírito de vingança, ele declara aos seus irmãos, fiquem em paz, pois para a preservação da vida Deus me colocou, me permitiu passar tudo isso. E assim nós vemos na vida dessa menina que estava ali na casa de Naamã, conforme registra o texto de 2 Reis, capítulo 5, na casa da sua senhora, sendo um canal de bênção na vida do seu senhor. Deus permitiu ela passar por esse processo, para que ali ela pudesse cumprir esse propósito, de ser um canal para que aquela família, aquele homem, encontrasse e tivesse acesso ao único Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra. Nós vamos ver na história que depois que Naamã, ele então, nesse ato de fé, crendo, pelo que a sua esposa falou e ele creu, ele chega ao seu senhor, o rei da Síria, comunica o que aquela menina falou. Veja, uma simples menina interferindo no processo da agenda do diálogo, ou seja, fazendo a pauta do diálogo entre o chefe do exército da Síria, bem como também o rei da Síria. O fato que a Bíblia nos revela no versículo 5, que o rei da Síria, ele não somente, a Bíblia registra, não somente ele dá atenção a Naamã, mas também ele também procura trabalhar em prol desse projeto de fé em que Naamã instaurou no seu coração, pelaquela semente que foi plantada no coração da sua esposa pelaquela menina. Veja aí a importância da pequena mensagem que às vezes você possa se achar um tanto insignificante perante a sua posição, aonde você está, o que você ocupa. Mas aquela menina que fora ali colocada como uma serva dentro da casa daquela senhora, ali, esposa de Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, ela, na sua humilde manifestação de palavra, ela plantou uma semente que fez movimentar o esposo da sua senhora, fez movimentar ali o rei, ao ponto que aquele rei agora, dada aquela comunicação que Naamã fez a ele, ele disse, ele está registrado no versículo de número 5 desse texto de 2 Reis, capítulo 5, vai, e eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Ou seja, eu vou endossar que eu estou enviando você para esse objetivo, de buscar se apresentar, ali em Israel, diante do homem, diante do profeta que está ali em Samaria, para que ele pudesse ser restaurado da sua lepra. Essa foi a mensagem inicial. Nós vemos aqui quando o rei fala em emitir esta carta, e Naamã, inclusive, segue com essa carta, ele leva essa carta, como diz o registro do capítulo 6, do versículo 6, nós vemos que logo quando ele chega ali em Israel, ele vai diretamente ali à presença do rei de Israel. Muitas vezes as pessoas não têm completo entendimento daquilo que nós passamos, como aquela menina falou, aquela senhora, se o meu senhor, ele tivesse diante do profeta que está em Samaria. Eu entendo aqui que o rei e também Naamã, quando trouxe essa informação, assim aquela menina disse, ele entendera talvez que o profeta seria o próprio rei de Israel. Muitas pessoas imaginam que a solução só pode advir daqueles que estão em proeminência, daqueles que têm autoridade. Pode ser isso um dos pensamentos em que fez com que o rei direcionasse a carta, ali do rei da Síria, direcionasse uma carta, endossando a ida de Naamã na busca desta cura em que ele almejava. Pois ele, como nós comentamos no começo do capítulo 5 de 2 Reis, Naamã era um homem de muito respeito, um homem valoroso, porém era leproso. Outra forma de pensar dentro dessa ótica, desse pensamento, dessa reflexão, nós podemos entender também que o rei,
talvez poderia ou queria estar respeitando a hierarquia, e isso é muito salutar, visto que ele estava enviando um homem que era chefe do seu exército. E grandes batalhas, a Síria, não só contra Israel e tantas outras nações, ela havia ela investiu, né, os seus esforços em batalhas. Mas nós entendemos aqui que também poderia ser que essa carta tenha sido enviada para trazer ali, né, uma trégua, uma paz, isso que a intenção não era declarar ali algo dentro do âmbito administrativo, de guerra, ou de batalha, ou de paz, mas era algo particular em que aquele chefe do exército da Síria estava buscando, aconselhado por aquela menina. O fato é que, quando o rei de Israel ele recebe Naamã, ele lhe é entregue a carta, segundo o relato do versículo 7, o rei de Israel até se espanta e rasga a sua veste e expressa a seguinte indagação, a seguinte expressão: sou eu, versículo 7 registra isso. Sou eu, Deus, me perdoe, gente. Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim para restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. O rei de Israel entendeu que aquilo não era o real motivo, pois não era comum uma situação dessa. Mas, contrariando toda a lógica, aquilo que não é comum, Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos. E quando aquela reação do rei frente a essa carta, o rei de Israel, a reação do rei de Israel frente a essa carta, que lhe for enviada pelo rei da Síria, solicitando que ele pudesse exercer ali a cura ao seu servo, né, ao chefe do exército dele. Ele então entende, o rei de Israel, que era uma ocasião que aquele rei da Síria estava tentando buscar contra ele. E isso repercutiu. Eu digo isso, que houve essa repercussão de uma forma alarmante, que não ficou somente ali aos arredores do palácio, mas o fato é que quando nós lemos o versículo 8, entendemos que essa situação, esse espanto, essa suspeita, ela abrangeu ali, né, um raio de ação bem maior, ao ponto que nós entendemos que Eliseu, no versículo 18 desse capítulo 5 de 2 Reis, ele tomou ciência disso. E ali então, aquele profeta Eliseu, que a Bíblia fala homem de Deus, disse ao rei que lhe rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, ficou sabendo, né, olha, o rei rasgou suas vestes, ou seja, o rei, ele está, e esse ato de rasgar as vestes era muito comum perante não somente aos reis, mas como todos ao povo que estava por sofrer ou numa situação de sabor, em que ele agora então se humilhava diante de Deus, ou de alguma forma, para ali receber a graça do Senhor, né, e ter ali a proteção de Deus frente a essa suspeita que ele estava tendo com relação à carta que ele recebeu do rei da Síria, para que pudesse curar Naamã. Mas Eliseu, ele entendeu, pelo discernimento espiritual, em que aquela situação não era uma estratégia do rei da Síria em estar buscando alguma ocasião para atacar ou dominar ali a Israel. Mas sim, havia sinceridade naquele pedido e em busca de uma cura, então, daquele moço chamado Naamã, que o rei da Síria havia enviado. E então, no final do versículo de número 8, Eliseu, ele diz para o rei de Israel, deixa ele vir a mim, e ele saberá que existe ou que há profeta em Israel. A partir desse texto, a cena, o cenário, ali do contexto da vinda de Naamã a Israel para buscar a cura, passa agora, sai dali da região do palácio e vai para as regiões onde Eliseu habitava.
E quando Naamã, com seus cavalos, com seus carros, que nós vemos aí declarado no versículo de número 5, estava todo aparelhado ali com 10 talentos de prata. Guarde esta expressão, 10 talentos de prata. Cada talento equivale aproximadamente a 35 quilos. E estava também ali com 6.000 ciclos de ouro. E tinha também 10 mudas de veste. E esse material foi que ele chegou com seus cavalos e com seus carros. E ele parou ali na casa de Eliseu. Né? O texto vai dizer bem claro, à porta da casa de Eliseu. Então, quando Eliseu ele nota isso, o versículo 10 declara que Eliseu, ele mandou ali um mensageiro, ou seja, ele não foi receber ele na porta, mas manda um mensageiro, pois Eliseu já sabia que ele haveria de receber aquela visita, né? E naquela mensagem Deus já havia falado a Eliseu a forma em que ele deveria comunicar o processo pelo qual Deus ia realizar ali a cura, né? O processo pelo qual Deus ia dar sequência àquele projeto cuja semente foi plantada para aquela menina que foi levada um dia como escrava e estava servindo ali na casa de Naamã, lá na Síria. E essa semente estava brotando, estava frutificando, ao ponto que Naamã já estava lá na Síria, já estava lá em Israel, nesse momento agora, diante da porta do profeta Eliseu, ele que já havia passado por aquela experiência lá no palácio. Agora, Eliseu diz para um mensageiro falar a ele que estava à porta a seguinte expressão, já muito conhecida, ministrada, talvez você já ouviu muitos pregadores falar e pregar sobre esse episódio de Naamã. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, a expressão que muitas vezes diz que vai lá e mergulha, não, vai lá e lava-te, ou seja, vai lá e lava-te. Lógico que nós vamos ver mais à frente, quando Naamã coloca em prática o registro bíblico dizendo que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, lá no versículo 14. Mas aqui no versículo de número 10, nós vemos a mensagem da parte do profeta, nesta versão Almeida, Revista e Corrigida, a expressão vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Ou seja, ele deveria adentrar naquela água, se lavar, sair, entrar, se lavar, sair 7 vezes. E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Perdão, estou avisando da tosse, mas eu preciso entregar aquilo que Deus me colocou no coração. Porém, o texto vai dizer que Naamã, quando ele recebe esta mensagem, ora, nem Eliseu nem na porta foi recebê-lo, mas mandou o mensageiro. E ainda sendo o mensageiro, a mensagem foi em que ele se lavasse 7 vezes no Jordão. O versículo 11 vai nos contar sobre a indignação em que aquele homem, Naamã, que já havia cedido o seu coração à fé, à mensagem daquela menina, já tinha feito toda aquela logística perante o rei da Síria, providenciado ali, obtido carta do rei de recomendação, ter ali aparelhado outros homens ao seu lado para poder conduzir 10 talentos de prata, uma quantidade significativa também, que o texto diz, 6.000 ciclos de ouro e também 10 mudas de prata, ter passado pela experiência do palácio, quem sabe já um tanto cansado, fadigado daquela viagem, daquela situação, Nós vamos ver aí agora ele na porta da casa de Eliseu, e o Eliseu não aparece. Manda mensageiro, e quando manda mensageiro, vem junto com a mensagem que ele tinha que se lavar 7 vezes no Jordão. Ademais de que a situação era conhecida, o Rio Jordão não é um rio agradável no sentido de águas límpidas, no sentido de águas assim, sem odor, mas pelo contrário,
Segundo os historiadores, até o dia de hoje, é uma água que, devido ali ao calcário, em que existe muito ali naquele rio, que vem desde ali do monte, aonde ele se derrete e forma ali o Rio Jordão. Há aqueles que até dizem cheirar até cachorro morto. A expressão de alguns que já esteve em Israel e que pôde testemunhar e estar ali no Jordão. Não posso declarar porque não estive ali pessoalmente, não sei, mas confio aí no testemunho daqueles que foram. O fato é que Naamã, ainda que por conhecer este rio, entender que ele haveria outros que pudessem, com certeza, nós vamos ver mais à frente, com mais qualidade, e pudesse ser ali levado a fazer esse ato. Mas o fato é que ele se indignou também, e eu entendo assim, devido à expectativa que a própria Bíblia revela em que ele tinha, não só pela questão do rio, mas quando nós lemos que ele, quem sabe, quando recebeu essa mensagem, poderia ter na sua indignação a contribuição na análise desse tipo de pensamento que eu desenvolvi com você agora. Mas a Bíblia registra que eis que dizia comigo, olha o que Naamã, a Bíblia revela o que tinha ele no coração. Certamente ele vai sair, o profeta, ele vai se pôr em pé, ele vai fazer a invocação do nome do Senhor, seu Deus, vai passar a mão sobre o lugar, A gente entende que ele não tinha uma lepra completa, mas era em alguns lugares, pelo que a Bíblia revela, e vai restaurar o leproso. Eu quero fazer aqui um parênteses, que muitas vezes, Deus abençoe você que adentrou aí, está conosco, O Maicon, o Valdir, a Kátia, que Deus abençoe, que nós possamos continuar aqui juntos, Ou você rever depois com calma. Entendo que hoje é um dia muito corrido ainda para muitos, mas que Deus abençoe a vida de vocês, Compartilhe essa mensagem a outras pessoas, com certeza Deus tem algo também através de nós, e é você compartilhando. Curta aí, e se Deus permitir, nós vamos tentar deixar gravado também isso depois no YouTube, para que você possa poder ver novamente. Mas nesse momento agora eu quero fazer aqui um parênteses nesse ato de que Naamã, quando ele faz essa expressão de que, olha, poderia o profeta, eu imaginava no meu coração que ele viria, botaria a mão, isso foi a razão pelo que ele se indignou, Porque ele poderia, eu pensei que o profeta vinha aqui, ia se postar, ficar de pé, clamar a Deus, passar a mão no local e a lepra ser curada. Isso nos faz refletir, eu quero que você pense comigo aí, muitas vezes nós também adquirimos algumas expectativas da forma em que nós até cremos e confiamos, como aquele moço creu, Naamã creu, razão pela qual estava lá em Israel, ele deixou os seus afazeres para buscar essa cura. Então, entender que aquele homem não tinha fé para ser curado não é verdade. E é fato que também nós, muitas vezes, agimos e nos caminhamos dentro da trilha da fé, do trilho da fé, para alcançar uma bênção. E a fé sem obras ela é morta, e às vezes a gente, tal qual Naamã, a gente sai da posição onde a gente está e começa a praticar ali, caminhar no caminho da fé até que alcança ali a promessa. Mas em dado momento a gente se depara com um desafio que eu chamo de a prova da nossa fé. E como às vezes até tem um hino que fala que cada vez que a nossa fé é provada, é a chance de nós podermos crescer um pouco mais. Talvez você conheça essa letra, você pode comentar aí. E eu creio que isso estava acontecendo na vida de Naamã e às vezes acontece na nossa vida. Quando no processo de nossa fé está crescendo, nós estamos praticando, até que nós, no momento certo, permitido por Deus, alcancemos a promessa, num dado momento nos é deparado, como Naamã se deparou, uma palavra que vem para provar a nossa fé, mas que nos abala, que nos traz, como diz aí a expressão que ocorreu na vida de Naamã, uma certa indignação. Porque mesmo na caminhada da fé, nós temos a tendência de nós determinarmos a forma que nós queremos ser abençoados. Que Deus vai nos abençoar, a gente confia. Que Deus vai nos abençoar, a gente crê. Tanto que Naamã creu e saiu à busca da sua promessa, à busca de alcançar a promessa, ou seja, a bênção de Deus, na verdade,
Ele foi pela fé, não que alguém tinha prometido para ele, mas aquela menina plantou uma semente lá na casa da sua senhora, né? E essa senhora compartilhou, a esposa dele compartilhou com ele creu, compartilhou com o rei, e o processo foi se avolumando, mostrando que muita coisa já tinha decorrido dentro do processo da fé que estava se desenvolvendo no coração de Naamã, plantado pelaquela menina. Mas agora ele estava indignado. Como pode isso acontecer? Muitas vezes nós também estamos nesse processo. Cremos, caminhamos, e num dado momento a gente quer que as coisas aconteçam da forma em que nós queremos. Muitas vezes não é assim que as coisas funcionam. É um momento em que Deus prova a nossa fé para ver realmente se nós estamos querendo aquilo que nós vamos buscar, né? E que no final realmente a glória será dada única e exclusivamente a Deus, né? Deus estava permitindo esse processo e colocou isso perante ali a Naamã, né, para que, e agora através de Eliseu, vá e lava-se 7 vezes no Jordão. Eu entendo até mesmo pela expectativa em que Naamã tinha, e revelado aqui nas Escrituras, desse versículo 11. Pois ele dizia certamente, ele vai sair, ele vai colocar a mão, ele vai se colocar de pé, ele vai invocar o nome do Senhor e o seu Deus, e vai passar a mão sobre o lugar que está tendo um problema e vai restaurar o leproso. Mas isso estaria dentro de uma ótica humana, e quem sabe isso seria tributado a Eliseu da parte de Naamã, e quem sabe a ele se daria a glória, a ele se daria ali toda a honra, que pertence única e exclusivamente a Deus. Veja que a forma de Deus trabalhar, nós às vezes não entendemos e não existe um padrão, mas Deus conhece o coração de todos aqueles que estão envolvidos no contexto, em que são carentes e necessitam da bênção. E assim então, esse desafio, que foi um desafio para Naamã, pois era um homem de grande proeminência, algo que poderia ser feito ou ocorrido na sua expectativa dentro de um secreto, dentro da casa ali de Eliseu, agora, né, multidões, quem sabe, muita gente, não sei, ali de Israel visualizaria aquela comitiva que saiu da Síria, agora dirigindo-se ao Jordão. Quem sabe muitos curiosos poderiam ali estar em volta perguntando, ou iriam perguntar. Ou seja, eu imagino que Naamã, na sua memória, na sua mente, a Bíblia não entra em detalhes quanto a isso, mas eu imagino que existia ali um conflito, um confronto, né, de situações dentro da sua mente, e que por vezes, quem sabe, passa também na minha e na sua mente, frente a alguns momentos em que nós temos uma expectativa de receber da parte de Deus a bênção, a vitória de um jeito, muitas vezes ela vem de outra forma. E às vezes nós não aceitamos, e muitos acabam por perder a bênção, por não seguir na obediência, não seguir dentro do processo em que Deus está desejando que você caminhe para que a glória e a honra seja dada única e exclusivamente a Ele. E nós vamos ver aqui que isso aconteceu na vida de Naamã, e espero que você possa estar entendendo aquilo que Deus está falando ao meu, ao seu coração, no sentido de que nós possamos estar perseverantes naquilo que nós começamos na caminhada, possamos perseverar, pois assim como nessa busca, nesse exemplo aqui de uma cura, em que Naamã precisava, a perseverança é importante, essa questão da perseverança é importante em todas as situações da nossa vida, até mesmo naquilo que implica a nossa salvação. Nós muitas vezes temos caminhado, já aceitado Jesus como Salvador, temos aí já seguido uma trajetória, temos tido experiências, né? Demonstramos com nossos atos e atitudes que confiamos em Deus, mas em dados momentos da nossa vida, a nossa fé ela é provada. Esta confiança de salvação da nossa caminhada contínua, estar perante um dia na presença de Deus por toda a eternidade, pois Ele prometeu um dia assim vir buscar o seu povo, muitas vezes isso é nos colocado em prova. E a palavra do Senhor diz que somente aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. E essa mensagem de perseverança que o Senhor tem colocado no meu coração, no seu coração nesta manhã, para que nós possamos continuar firmes até o fim no projeto em que Deus tem colocado para nós. Naamã estava atrás de uma bênção da cura da sua lepra no meio físico.
Mas a bênção maior que nós temos para a nossa vida é a nossa salvação. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos no que se refere a pagar o preço que só o Jesus Cristo, o unigênito de Deus, ele pagou no meu e no teu lugar. Mas hoje, abraçando pela fé essa graça, esse bem merecido, que Jesus, na pessoa do Pai, veio revelar a nós, pois a Bíblia diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nesse mundo, desafios nós passamos, dificuldades nós passamos, que coloquem fé em prova a nossa fé, na nossa perseverança em confiar no Senhor, em colocar a nossa gratidão diante dele constantemente e mantermos essa confiança até o fim. É aquilo que Deus espera de todos nós. Quando aquele moço ele recebe essa mensagem, no versículo de número 12, após ele se indignar a respeito daquilo que ele tinha de expectativa, ele também declara, no versículo 12, Naamã, trazendo alusão agora à qualidade do rio, que foi uma observação que eu fiz até anteriormente, ele diz: Albana, Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não são eles? Ou seja, não são esses rios melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu, o pensamento dele, lavar nesses e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Trazendo mais uma confirmação aqui, de uma outra expectativa, já que ele me manda ir lavar e o processo não é aquilo que eu alimentei como expectativa inicial, dele sair, se colocar em pé, invocar a Deus, colocar a mão e a lepra ser curada, já que agora então o processo é a questão de lavar no rio, por que lavar no rio? Eu me lavar no rio com a qualidade dessa? E ele faz até alusão e ele expressa, e por isso fica registrado, não são Albana, Fapar, rios lá de Damasco melhores do que todas essas águas que tem aqui em Israel? Muitas vezes, irmãos, nós, quando colocamos desafios, e às vezes até Deus coloca para nós uma palavra que foge à expectativa inicial que a gente tinha, muitas vezes ainda queremos estar interferindo ou justificando, já que é assim, Senhor, por que então não é assado? Por que então o Senhor não faz desse jeito? Por que o Senhor permite assim? Por que o Senhor não fez isso? Nós muitas vezes queremos direcionar a forma em que Deus tem proposto, ou seja, nos colocado no seu projeto, no seu processo, para alcançar o propósito que Ele quer que nós alcancemos, ou venhamos a viver, a praticar. E assim, então, aqui Naamã estava indignado. Mas nós vamos aprender aqui que essa indignação não ia resolver a sua situação. O fato de querer, então, agora, então eu vou lá no outro rio e vou fazer. Talvez se ele assim o fosse, nós vamos ver aí na frente o discorrer da história, que graças a Deus ele acabou cedendo e obedecendo integralmente, ainda que tendo por conselho, outras pessoas que o ajudaram na fé, e isso é importante também, a importância de nós termos pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar a nos incentivar a permanecer firme na fé, razão pelo qual eu estou aqui trazendo essa mensagem a você. Quem sabe você tem passado por essas situações, me tenha tão somente como aqueles homens que estavam ao lado de Naamã, você vai ver mais aqui à frente, aconselhando, persevera na fé, se ele não falasse para você fazer qualquer outra coisa, você não ia fazer, foca no projeto inicial, você não veio aqui para obter a cura, foca naquilo que você veio buscar, não deixe que situações de contorno venham poder impedir você alcançar o seu projeto. Nós vamos ver como eles falaram, mas é isso que eu estou trazendo para você aqui. Não desista do projeto, não desista da caminhada. Veja que você já trilhou muito, veja que você já passou grandes fases desse processo para alcançar a bênção que você tanto precisa. Talvez você possa dizer: pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu tenho enfrentado. Eu não sei realmente a tempestade que você possa estar passando. Não sei quais os mares e os ventos que você enfrentou e quanto tempo você está passando nessa situação. Mas eu vou falar para você uma expressão em que um dia eu recebi de uma serva de Deus,
no momento em que eu estava passando essas situações. Ela disse assim: olha, o vento está forte, a tempestade está grande, você está se sentindo esgotado, mas fique tranquilo. Significa que você está perto do porto. Você está voltando da viagem. É quando a gente olha e vê que não tem mais recurso, não tem mais suprimento, parece que você não vai ter mais condições de passar por mais uma tempestade. Isso é sinal que você está chegando ao porto. E no porto ali você vai se reabastecer. No porto você vai ter a oportunidade de corrigir e consertar, né, pontos, detalhes da sua embarcação que fora, quem sabe, afligido, foi ali machucado, foi ali depredado por aquelas ondas quando você estava no auge ali daquele mar, naquela tempestade. Acalme-se, você está próximo da sua bênção. É isso que Naamã, eu recebi um dia essa mensagem, tomei para mim uma palavra de fé e perseverei até alcançar a minha vitória. Assim também, esta situação aqui de Naamã, ele estava enfrentando, indignado. Acalme-se, Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Deus tem uma palavra de encorajamento para que você possa, ainda nesse momento tão difícil, parece que você não tem força para dar o último passo. Estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, como aquele homem, aquela mulher que muitas vezes está ali com dificuldade para, num ato de corrida, já cansado daquela grande maratona, estar ali contando passos, quem sabe já não conseguindo dar passos. Eu quero estar aí, colocando meu ombro debaixo do seu ombro, a dizer para você através desta palavra: persevera, Deus tem bênção para a sua vida, está chegando, a linha de chegada é ali, a vitória, aleluia, é sua, e você não vai perder esta batalha. Pois, no versículo 13, diz a palavra do Senhor: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e lhe disseram: meu pai, ou seja, veja o carinho que aqueles servos tratavam aquele chefe do rei da Síria. Meu pai, se o profeta lhe disser alguma outra grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais te dizendo ele, lava-te e ficarás purificado? Aqueles servos, na qual tratava aquele seu senhor até como pai, trouxe a ele uma oportunidade, através daquelas palavras, de refletir um pouco mais com relação ao seu ato de indignação. Se e as palavras que ele usou foi essa: se o profeta te disser uma grande coisa, ou seja, um negócio mais difícil de fazer, né? Ou que fosse mais nobre, porventura você não ia fazer? Então, quanto mais ele te disse, te lava e ficarás purificado, ou seja, é simples, não é complexo, não é algo muito fora da caixa, não vai depender de recursos financeiros, não vai depender de meios físicos, assim, monetários, ou que você venha, não, vai depender de você obedecer, ainda que porventura, quem sabe, como eu comentei a vocês, a Bíblia não revela, mas eu penso, imagino, vou me expor, eu vou ter que, muita gente vai ficar vendo a minha situação, porque para ele descer ali, e se banhar e se lavar, com certeza ele tinha que tirar ali a sua armadura, tirar ali a sua couraça, e quem sabe revelar a todos que aqui estavam ao lado, que ele era um homem, em que nem poderia, segundo a cultura dos judeus, estar vivendo no meio do povo, ou ter circulado no palácio, ou ter estado ali na frente da casa de Eliseu, visto que, segundo a lei, os leprosos, eles tinham ali, segundo a lei, a ordenança de estar afastado, não podiam ali se aproximar para não contaminar a outras pessoas, ainda que nós não temos o relato se essa lepra era uma lepra contagiosa que repassava a outras pessoas. O fato é que esse ato, com certeza tinha um desprendimento, ou seja, um reflexo ou um impacto para Naamã, até mesmo além daquilo em que os seus servos estavam enxergando, ainda que
nós temos aí, fruto da indignação de Naamã, relatado pela Escritura, né, uma expectativa. E depois, num segundo momento, sendo que deveria mergulhar, então ele poderia ser num rio mais nobre, mais limpo. Mas o fato é que quando nós lemos o versículo 14, temos a entender que aquelas palavras pronunciadas pelos seus servos, declarando a ele, se ele te disser, o profeta, fazer alguma grande coisa, você não faria, quanto menos, ou quanto mais agora, dizendo, vai-te lá, vai, e você fique purificado, aquela palavra surgiu, promoveu, melhor dizendo, uma reação positiva na vida daquele moço chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria, pois o versículo 14 vai declarar que ele desceu, ou seja, e esse descer não foi simplesmente um ato físico, nós cremos que também ele desceu, ou seja, ele se humilhou, ele abaixou toda aquela pompa, né, de ser um chefe do exército do rei da Síria, que tinha dignidade de estar mergulhando no rio mais nobre, mas ele ali se humilhou, ou seja, ele foi no caminho da obediência, e isso é o segredo da vitória que muitas pessoas muitas vezes não querem trilhar, e ele mergulha no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Veja quanto é importante você fazer e obedecer a palavra do homem de Deus. Muitas pessoas têm resistência a obedecer os seus pastores, têm resistência a obedecer a mensagem que Deus está proferindo através dos seus servos, dos seus profetas, aqueles que comunicam a palavra de Deus, a autêntica palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade com relação a isso, né? Porque têm dificuldade de crer que Deus está na vida dele. Este homem, ele superou todos os obstáculos, e a sua fé foi acrescentada, e ali ajudado por aqueles que estavam ao seu lado, a cumprir a obediência, foi resultado aí a sua bênção alcançada. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 14 do texto, do segundo livro dos Reis, capítulo 5, na parte final, quando ele mergulha, conforme a palavra do homem de Deus, diz o texto, a parte B do versículo, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus por isso. Eu creio que a minha vitória, a sua vitória, ela vai ser alcançada por mim e por você, quando nós trilharmos esses passos da fé. Quando nós perseverarmos na fé. E contra tudo e contra todo tipo de argumento que possa vir da nossa mente, naquilo que parece ser mais lógico, contrariando aquilo que parece ser mais lógico, que parece ser mais correto, né? E você e eu com certeza iremos alcançar. É um exercício, pastor? É um exercício. É a fé em fé nós vamos crescendo. E a partir do versículo de número 15 você vai ter o relato que aquele homem, ele volta ali ao homem de Deus, com a sua gratidão no seu coração, com aquela grande comitiva. Glorificando a Deus, ele vem e se põe diante do profeta Eliseu, né? E depois de declarar com seus lábios e dizer, agora eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tome uma bênção do teu servo. Mas antes de comentar sobre essa bênção que ele queria dar e que Eliseu ali não aceitou, eu quero enfatizar o reconhecimento que Naamã teve. Ele estava agora nesse ato, reconhecendo que os deuses da sua cultura, os deuses que até agora, quem sabe, ele servia, e ele sabia que o seu rei também servia, porque nós vamos ver revelado na palavra de Deus um pouco mais à frente, no versículo 18, que Rimon era um ídolo a qual o seu senhor, o rei da Síria, servia, e que por vezes até mesmo Naamã, que o auxiliava, o tomava pela mão para ali estar perante esse Deus, Rimon, ali na Síria, ele por vezes também tinha que se ajoelhar juntamente com o seu senhor para ajudá-lo, Ele agora estava reconhecendo que, na verdade, somente o Deus de Israel,
O Deus que não está preso na madeira, não está preso no metal, não está preso naquilo que o homem pode desenvolver com seus projetos e suas mãos. E que o próprio Deus diz que não habita em templo feito por mãos de homens, mas que nós temos hoje revelado na Escritura, no Novo Testamento, que Ele escolheu fazer morada no meu e no teu coração. Ele escolheu fazer morada neste templo, que crê e vive em praticar a sua palavra. É promessa de Jesus. Viremos eu e o Pai e faremos em você morada, né? E esse Deus maravilhoso, Ele está aqui falando ao meu e ao teu coração. Então, esse homem pôde reconhecer que Deus, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Dentre todos esses processos que Deus poderia cumprir na vida de Naamã e também pode fazer na minha e na tua vida, está esse objetivo a qual Deus, Ele viu que foi alcançado na vida de Naamã. Quer Ele reconhecer e que Ele quer que eu também reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro, é seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Deus encarnado, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está também à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e que é revelado como um sacerdote que intercede por mim e por você. Não um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um sacerdote que também experimentou, enquanto aqui na terra, tudo para que pudesse entender o que eu e você passamos. Ele venceu a morte, Ele venceu ali na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, e Ele está à direita do Pai, e ao mesmo tempo tem um poder imenso de morar no meu e no teu coração. Enquanto Isaías revela que a terra é onde Ele descansa os seus pés e os céus é o seu trono, mostrando a sua grandeza e majestade, Ele também, contrariando todas as razões humanas, Ele diz que vem em mim e você, que crer e cumpre a sua palavra e faz morada. Ele é aquele que promete colocar os seus anjos ao nosso redor para se acampar. E acampar é uma tenda, ali morada, para nos proteger. É aquele que está conosco, né, declarando-se o nosso escudo e a nossa fortaleza. E Ele conhece, conforme Naum, capítulo 1, versículo 7, aqueles que nele confia. E Ele, aquele que confia assim, pode viver e usufruir das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós, de proteção, de segurança, de abrigo, de socorro. E quando assim nós vivemos, nós vamos viver aquilo que o Salmo 91 diz: pode ter seta voando de dia, ou seja, coisas que vêm em forma declarada, que a gente enxerga contra a nossa vida. Pode ser, né, peste que ande na escuridão, ou seja, situações que a gente não conhece, mas estão trabalhando para tentar nos atingir. Ele promete: olha, vai ter 11.000 contra você, 10.000 de um lado, 1.000 do outro, mas você não vai estar sendo atingido. E somente com teus olhos olharás e verás a recompensa daqueles que tentam contra a sua vida. Que Deus continue abençoando você neste projeto de fé que você tem caminhado. Que Deus continue protegendo você nesse ato de fé que você tem trilhado, para tal qual Naamã alcançar a sua promessa, alcançar a bênção na sua vida, né? Muitas pessoas podem não entender, né, como aquela menina talvez tudo aquilo que iria discorrer, mas ela semeou aquela palavra. Eu peço que você também seja como uma daquela menina, possa semear a palavra, me tenha como uma dela, né, nesse ato de semear a palavra no seu coração. Me tenha aqui tão somente como aqueles que incentivaram Naamã: continue nessa perseverança, mas tenha-me também como o profeta Eliseu, né, usando aqui da parte do Senhor: obedeça, né? Saiba que existe Deus em Israel, saiba que existe Deus na terra, é o único Deus verdadeiro, e que de um povo só agora, não tem mais judeu e grego, Ele fez um só, caindo a parede da separação. Um dia o véu lá no templo se rasgou, quando Jesus estava entregando-se diante do Pai: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, aquilo que tinha de separação entre eu e você e a humanidade perante o Santo do Santo, que é Deus. Agora Ele abriu-se um acesso direto, e só existe um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo. Esta porta que eu e você Ele convida a nos entrar. Abrace esta palavra pela fé, abrace esta palavra com carinho,
e que Deus possa abençoar grandissimamente a sua vida. E seja grato, né? Seja grato. Ainda que nós vamos ver na história à frente, Naamã desejou trazer ali presentes para Eliseu. Eliseu rejeitou porque, olha, seja grato a Deus. É como se dizendo, seja grato ao Senhor, né? Eu recebi de graça eu estou te dando. E essa mensagem, não estou te cobrando nada, né? Você não está pagando nada por essa mensagem, pelo menos para mim, né? O que eu desejo do seu coração é que você seja grato a Deus, que você tribute a Deus a honra e a glória pela sua vitória. O que nós fazemos aqui, muitas vezes pedindo um like, pedindo aí que você compartilhe, é que para que você leve essa mensagem a outras pessoas também, para que você transborde essa mensagem na vida de outros, seus familiares, amigos, para que possam reconhecer na pessoa de Jesus, o teu Salvador, a bênção. Hoje nós não vamos falar, talvez, como aquela menina falou, se você estivesse lá em tal lugar. Não, você pode já entender, se você abrisse o seu coração para que Jesus Cristo fizesse morada, ele iria fazer não somente o que fez na vida de Naamã, mas no sentido do lado físico, mas faria também, né, a transformação que também Deus fez no Naamã, no sentido de crer que somente existe um único Deus, um caminho, a verdade e a vida, e esse é Jesus Cristo. Deus não prometeu que nesse mundo nós não teríamos aflição, pelo contrário, ele disse, nesse mundo tereis aflição. Mas ele pediu para que nós tivéssemos bom ânimo, para que nós perseverássemos na nossa fé e depositássemos a nossa confiança no único Deus soberano e no seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado. E crendo que ele já não está distante, mas está presente em nossa vida pela fé em Cristo Jesus. Mesmo quando ele fisicamente, agora num corpo glorioso, ele subiu, foi assunto ao céu, está à direita do Pai. Ele está hoje presente também em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, que foi promessa. Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito e vos fará conhecer todas as coisas. E é hoje, pelo Espírito Santo de Deus, que eu estou aqui, levando essa mensagem ao seu coração. Que você possa abrir a porta do seu coração, na qual Cristo hoje, pelo seu Santo Espírito, está batendo. E se você abrir, ele vai entrar, ele vai cear com você e você vai cear com ele. E grande alegria você estará vivendo a partir de agora, na presença de Deus, usufruindo das bem-aventuranças que ele tem prometido para nós. E sendo grato, levando essa mensagem a outras pessoas. Muitas pessoas não entendem esse processo de gratidão. Muitas pessoas acham que precisam conceder ou fazer algo mais, né? No sentido, se você pode fazer, amém. Mas Deus quer a honra e a glória unicamente a Ele. Eliseu entendeu isso e não quis receber presente daquele moço, né, de Naamã. Você quiser adentrar com mais profundidade, mas eu vou parar por aqui. Nessa história, a partir do versículo de número 20, você vai ver, né, que o servo de Eliseu, chamado Geazi, ele infelizmente, né, deixou adentrar no seu coração a cobiça, né, e usando de mentira, tentou e buscou e trouxe da parte de Naamã, que já estava em direção à sua casa, ao seu lar, glorificando a Deus pela vitória, uma mentira para tentar obter lucro a respeito daquilo que ele havia recebido, mentindo, declarando ali que alguns profetas tinham vindo lá de Efraim e agora o seu senhor Eliseu havia enviado ele para ali buscar ali alguma ajuda. E Naamã, que estava ali todo alegre, todo feliz, né, não negou ajuda, mesmo sendo fruto de uma mentira que Geazi estava plantando, né? E ali então, você vai ver essa história em mais detalhe. Estou colocando bem rapidamente aqui para você entender, mas você vai aprofundar, porque Deus tem uma palavra também nesse ponto. E ali ele cedeu daqueles 10 talentos, 2, né? O Geazi pediu 1 talento e 2 peças de roupa, Naamã deu 2. Inclusive colocou moços à disposição, porque lembra, 1 talento pesava 35 quilos, era a medida de prata. E ali
dispôs o moço para que Geazi levasse e depositasse ali na sua casa aquele bem e aquelas peças mudas de roupa. Mas quando Geazi chegou à sua casa, ali foi indagado por Eliseu: onde você estava, rapaz? O que aconteceu? E ali Geazi mentiu mais uma vez, né? Declarando a expressão: teu servo não foi nenhuma nem a outra parte. E Eliseu disse para ele: porventura o meu coração não foi com você quando você saiu daqui, rapaz? E assim, por que você fez isso? Era isso a ocasião de você tomar para si veste, tomar para si aí a prata. E a Bíblia vai falar ainda que ele tomou mais coisas: servos, servas, ovelhas, bois. Ou seja, não foi só aquilo. E ali aquele moço recebeu um juízo muito triste, que tem sido hoje, se fosse olhar para os dias de hoje, muitas pessoas têm, por causa da ganância, sofrido não só a si, mas a sua família. Pois o texto diz que aquela lepra que outrora estava na vida de Naamã, ela se apegou, né? O profeta diz: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente. E não era semente imediata, não, o texto diz para sempre. E então Geazi saiu diante da presença do seu Senhor, leproso, branco como a neve. Assim termina o capítulo de número 5, que iniciou com uma história de fé, mas termina aqui contando que muitos aqueles que querem tirar proveito, né, da bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas, como que cobrando, né, a bênção. O Senhor diz: de graça recebei, de graça dai. Ele terá a seu tempo, né, o juízo da parte de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Cuidado, né? Cuidado com esse tipo de situação, tá bom? Dê a honra e a glória unicamente e exclusivamente a Deus. E não pense que as coisas podem ser ocultadas com mentiras, porque Deus é aquele que tudo vê, pois Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele revela todos aqueles quem Ele quiser revelar. Geazi, que tinha aí começado uma história muito linda de serviço ao lado do homem de Deus, que pôde ver e testemunhar muitas bênçãos advindas da parte do Senhor através de Eliseu, melhor dizendo. Agora, estava sentenciado a viver toda a sua vida, e não só ele, mas a sua descendência, né? Leproso, branco como a neve, tal qual era a qualidade da lepra de Naamã. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que esta palavra possa falar profundamente ao seu coração, à sua vida e à sua família. Um forte abraço, até uma próxima reflexão, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, né, e que Deus seja com a sua vida e a sua família, hoje e sempre.